Mais uma vez, amigo gringo, responde! A primeira pergunta, bom, é mais comentário do que pergunta. É do nosso amigo Goitá F. Vilela Jr., que escreveu depois de assistir nosso vídeo sobre futebol americano. Que os americanos, como qualquer outro povo, tenham seus esportes preferidos é perfeitamente compreensível. O que eu não entendo é por que esse aí se chama futebol se não é jogado com os pés. E aquela coisa parecendo um supositório gigante pode ser tudo menos uma bola. Ok, Goita, primeiro, por que futebol, ou seja, bola de pé, se jogamos com as mãos? Ninguém sabe com certeza, mas eu vi duas explicações que fazem sentido. Primeiro, é que historicamente esportes se chamavam futebol não porque se jogava com os pés, mas porque se jogava em pé, ou seja, sem cavalos. E a outra é que nas velhas versões do futebol americano, usava-se mais os pés do que se usa hoje. Ainda usamos os pés para 4 tipos de chute: kickoffs, punts, field goals e extra points. Agora, o Goitá também acha que o futebol americano não é uma bola. Vamos no dicionário. Bola. Objeto esférico ou ovoide, ovoide, usado em jogos ou esportes e, diferente de supositórios, não para introduzir no... Agora, o Fernando Ramalho escreveu: Seth, por que você nunca falou do Carmine's em seus vídeos? Você não curte esse restaurante? Para mim, foi o melhor custo-benefício para viagem em grupo em tempos de dólar alto. Ok, Fernando, vamos olhar uma lista de restaurantes de Nova York que ainda não mencionei nos vídeos. Ou seja, o fato de não mencionar um restaurante não significa que não gosto. No caso de Carmine's, um restaurante italiano famoso por servir porções muito grandes de massas, é porque simplesmente todo o mundo já conhece. Está em todas as guias. Nada em contra, mas eu prefiro falar dos lugares que são meus favoritos. Agora, o Felipe Luiz Cinz Chaves escreveu: quando o Eric vai fazer um canal com vlog falando português? Como assim? Você não conhece o canal do Eric? Vamos mostrar um trecho. Ei, bem-vindo ao novo episódio de Eric fala sobre os nomes científicos dos besouros. Vamos! Shhh. Hoje, o besouro verde, nome científico? Pode adivinhar? Uma pista. É da família dos primolevídeos. Paraloacagives! E agora sua aula de besourez. Como falar essa folha é deliciosa? Em besourez seria... Nossa, esse cara tem talento. Agora, o Les Gobi perguntou pelo Facebook: no metrô existe alguma sinalização para sabermos em qual estação posso pegar o sentido contrário do que peguei, sem precisar sair e entrar pelo outro lado da rua? Nossa, que pergunta avançada de metrô! É muito comum para turista pegar o metrô no sentido contrário e ter que voltar. Mas como o Les sabe, não é em toda estação que pode voltar sem sair da estação, atravessar a rua e entrar pagando de novo. Como saber? Em qualquer estação onde cruzam 2 linhas ou mais, sempre pode. Mas nas estações pequenas não tem jeito de saber, melhor escolher as grandes. Ok, precisamos das suas perguntas e dúvidas sobre Nova York. Pode escrever nos comentários ou nos mandar pelo Facebook, porque você já curtiu nossa página, né? Ok. E agora a sua aula de Nova Yorkês. E a aula de hoje vem de Daniel Gualandi, que escreveu: amigo gringo, qual a diferença da pronúncia de bitch, beach e beat? Ok, Daniel, muitas pessoas perguntam sobre bitch
e beach. E a resposta é que são vogais diferentes. Olha minha boca. Bitch, beach. Mas beat é interessante. Em português, uma palavra não pode terminar em T. E por isso, vocês não conseguem parar no T quando pronunciam. Sempre agregam mais algo. Olha, internet, vocês falam internet ou internet. É muito bonitinho. Mas tem mais. Sit, cat, best, about, doubt, great, parent e muito mais. Ainda não consegue? Peça ajuda de um amigo. Vanessa pediu minha ajuda. Vanessa, ok, você vai repetir, tá? Vamos lá. Beat. Beat. Ok. Cat. Cat. Excelente. Agora, internet. Internet. Eu sei como que se fala isso. Big cat internet. Sabe o que você é? Você é um bat.